Bom dia, boa tarde, boa noite, galerinha aí que está de forma remota. Essa é a primeira parte da aula, certo? Nós vamos fazer uma revisão dos conteúdos já trabalhados até aqui. Bom, nós estudamos um pouco sobre matéria, certo? Vimos que existem os estados físicos da matéria, que são sólido, líquido e gasoso, e que tudo ao nosso redor é matéria. Pois matéria é tudo aquilo que ocupa lugar no espaço. E o que não é matéria vai ser energia. E a energia vai estar ligada a três coisas: trabalho, ação e movimento, certo? E o que vai explicar essa existência da matéria de diversas formas são duas coisas: a organização dos átomos, certo? E os diversos tipos de átomos, ou seja, os átomos vão poder se organizar e se ligar de diversas formas. Esses dois argumentos são o que vão fomentar e embasar a explicação porque existem tantas coisas diferentes ao nosso redor, certo? Por exemplo, grafite e diamante são feitos do mesmo material, que é o carbono, só que eles foram expostos a temperatura, pressão e outras características diferentes. Logo, eles vão possuir características diferentes. Ou seja, o que vai diferenciar o grafite do diamante é justamente essa organização interna que ele vai se dar a partir da influência da pressão e temperatura que eles foram expostos durante milhões de anos, certo? Depois, nós falamos sobre as características do sólido, do líquido e do gasoso. Quais são elas? Os sólidos vão ser substâncias duras e incompressíveis, não vão possuir espaços internos vazios, possuem um arranjo interno ordenado, possuem um sistema geometricamente alinhado, possuem baixo grau de movimentação das moléculas, certo? Possuem baixa velocidade de fluxo, baixa capacidade de difusão, apresentam forma definida e uma forma fixa, possuem volume próprio. Já o líquido, ele vai ser gerado a partir de uma fusão de um sólido ou condensação de um gás. Vai ter uma maior proximidade das moléculas, vai ter um volume inalterado e uma forma variável de acordo com o seu recipiente. Já o gasoso, ele vai ter grande grau de liberdade, vai ter moléculas dispersas e essas moléculas vão apresentar grande movimentação. Suas moléculas não vão interagir entre si, vão sofrer compressão ou expansão e vão possuir tanto volume como forma variável, certo? Nós falamos um pouco também sobre as mudanças de estados físicos da matéria. Nós vamos ter, por exemplo, a solidificação, que é a passagem do estado líquido para o gasoso. Falei para vocês que cada matéria vai possuir um ponto específico de solidificação, certo? Que vai variar de acordo com a temperatura e pressão. Já a fusão é a mudança do estado sólido para o líquido. É preciso que o calor forneça energia térmica para aquele sólido que vai derreter e é necessário chegar no ponto de fusão. Nós temos a vaporização, que é a passagem do estado líquido para o gasoso, que pode acontecer de três formas: evaporação, ebulição e calefação. Temos a condensação, a sublimação, certo? Falamos um pouco também sobre matéria e energia, grandezas físicas, átomos e moléculas. Falamos como medir a matéria, o que é os tipos de um sistema, as propriedades da matéria, as propriedades químicas, os tipos de energia, certo? Depois falamos sobre unidades de medidas, Sistema Internacional de Medida, como isso funciona. Depois falamos sobre movimentos, a mecânica, né, que é a área que estuda o movimento, que vai ser dividido em três: cinemática, dinâmica e mecânica. Alguns conceitos da área da cinemática, como ponto referencial, móvel, espaço e trajetória. Falamos sobre os tipos de movimentos, né, que são três:
retilíneos, curvilíneos e mistos. Falamos sobre exposição, deslocamento, marco zero. Falamos sobre força e trabalho, atração gravitacional. Depois nós falamos sobre tecnologia e invenção, tecnologia e impactos ambientais, certo? E depois o plástico e seus impactos, e falamos um pouco também sobre o consumo, certo? Essa é a primeira parte da aula, certo? Fiquem agora com a segunda parte da aula. Bom dia, boa tarde, boa noite, galerinha aí do nono ano. Tanto quem está presencialmente quanto quem está de forma remota. Tudo certo com vocês? Como vocês sabem, meu nome é Celso Lucas, eu sou o professor de ciências de vocês, certo? Bom, na aula de hoje a gente vai estudar um pouco sobre o plástico, certo? Material que é muito comum nós utilizarmos no nosso dia a dia, aí, sacolas plásticas, brinquedos, muitas cadeiras, parte dos ônibus, celulares são feitos de plásticos. Mas muitas vezes a gente não sabe o que é um plástico, certo? Bom, o plástico ele pode ser definido como um material maleável e sintético, certo? E que vai ser formado por polímeros. O que são polímeros? Nós temos, como eu já falei aqui, os átomos, certo? Que são a menor parte da matéria. Os átomos vão se unir e formar moléculas. O plástico, ele tem uma relação muito intrínseca com a história da sociedade humana. E como eu estava falando, ele é feito a partir de polímeros, certo? Polímeros são as junções de várias substâncias bem pequenininhas, chamadas de moléculas. Moléculas são a junção dos átomos. Vários átomos formam moléculas. Várias moléculas iguais ou diferentes podem formar os polímeros. O termo polímero vem do grego poli, significa vários, e meros vem de parte. Polímero significa várias partes, certo? Basicamente, tudo ao nosso redor é feito de um polímero. Por exemplo, o plástico da cadeira da escola de vocês é um polímero, certo? Os polímeros, eles ainda podem ser divididos em dois tipos: os homopolímeros e os heteropolímeros. Os homopolímeros, homo é de semelhante, quando eu tenho todos os monômeros, que são as estruturas básicas que vão formar os polímeros, são iguais. Já os heteropolímeros são quando essas estruturas básicas, chamadas de monômeros, são diferentes, certo? Os plásticos ainda podem ser divididos de várias formas. Eles podem, por exemplo, ser divididos de acordo com sua origem, certo? Por exemplo, muitos plásticos têm origem a partir do petróleo. O que é o petróleo? O petróleo é chamado de combustível fóssil, certo? Um combustível fóssil nada mais é do que um combustível literalmente feito de fóssil. Os fósseis são estruturas que viveram aqui há pelo menos 4,5 milhões de anos atrás, certo? E foram soterradas. Elas morreram em camadas e aí essas camadas foram sobrepostas umas às outras, certo? Com o passar desses milhões de anos, a estrutura desses seres vivos se tornou em um líquido viscoso e muito escuro chamado de petróleo. A sociedade humana descobriu que, se nós esquentarmos o petróleo, ele vai ter contido dentro dele várias substâncias, que é o chamado do refinamento do petróleo, certo? Acredito que muitos de vocês já escutaram aí o termo pré-sal, o petróleo que foi encontrado, por exemplo, nas praias aqui, na Praia de Boa Viagem. Aconteceu em 2019 isso. Não sei se vocês já escutaram essas notícias. Por quê? O petróleo, antigamente, logo quando ele foi descoberto, ele era extraído das áreas planas, certo? Muita gente ficou rica quando descobriu que tinha petróleo, por exemplo, no seu quintal, na frente da sua casa. Tem até um filme, acho que é A Família Buscapé, que eles descobrem
que tem petróleo no quintal deles. E esse petróleo, ele pode ser esquentado e a partir desse aquecimento, podemos dividir tudo o que tem dentro do petróleo. E o que é que vai ter dentro do petróleo? Temos, por exemplo, o etanol, que é usado como combustível de carro, moto, etc, certo? Dentre várias outras coisas, como o plástico. O plástico ainda pode ser produzido em menor quantidade a partir de uma fonte renovável, certo? Esse plástico produzido a partir de uma fonte renovável é chamado de plástico polilático. E aí também o plástico pode ser dividido em grupos de acordo com o seu aquecimento. Plásticos que aguentam muito calor e plásticos que aguentam pouco calor. Pode ser dividido também de acordo com como são degradados. Plásticos que se degradam rápido no meio ambiente, muito bons. Já outros vão ter malefícios aí durante sua degradação, certo? Só para vocês terem ideia, existe hoje um termo chamado de microplástico. Não sei se algum de vocês já ouviu falar. O que é o microplástico? Imaginem que o plástico, como uma sacola plástica, ele vai se degradando durante o tempo. Só que, de uns anos para cá, os cientistas estão vendo que esse plástico ele não se degrada literalmente. Ele fica invisível a olho nu, mas ele está lá bem pequenininho, certo? E esse plástico microscópico é chamado de microplástico. E hoje ele está praticamente em todo lugar. De tal forma que foi encontrado microplástico, por exemplo, no feto. No feto, uma mulher estava grávida, certo? Na hora que se foi fazer uma ultrassonografia, se viu uma substância estranha. E depois que o bebê nasceu, se descobriu que era microplástico. Praticamente todo o peixe que a gente come hoje, ele tem microplástico na sua composição, certo? A gente está comendo literalmente plástico. Todo o plástico que a gente jogou no mundo, ele está voltando para nós de uma forma microscópica, certo? Então é importante que a gente tenha uma noção desse malefício para poder evitar de forma exagerada o uso do plástico. Como a gente pode fazer isso? Tem vários exemplos super simples, como por exemplo, trocar sacolas plásticas na hora que a gente está no supermercado por ecobags, certo? Um ecobag custa em torno de 30, 40 reais, tem algumas mais caras, 70, 80 reais, mas é um material que você vai usar praticamente por toda a sua vida, certo? São sacolas feitas de tecido que você pode comprar e fazer a feira. Você leva essa sacola, essa ecobag, e ao invés de trazer a sua feira para casa em sacolas plásticas, você traz nessa ecobag, certo? Dessa forma você vai estar diminuindo e muito o uso das sacolas plásticas. E essas sacolas plásticas, elas literalmente estão matando vários seres vivos, certo? Tanto na terra quanto no mar. O nome dessa sacola plástica se chama ecobag, certo? Vários supermercados já vendem ela. Você pode encontrar na internet, em diversos locais, onde encontrar ecobags. Quando você adquire um ecobag, você está salvando mais de 100 mil vidas marinhas, certo? Por quê? Por exemplo, uma tartaruga. Uma tartaruga ela tem uma visão muito rudimentar, muito básica. E a gente não sabe como ela enxerga na verdade, né? Nós temos a noção de como as tartarugas veem. Só que vários testes, várias pesquisas já mostraram que as tartarugas não sabem diferenciar uma água-viva. Água-viva são aquelas estruturas rosas, quando você for na praia, que muita gente vai lá e estoura, que se você toca ela arde, certo? O nome científico daquela água-viva é Physalia physalis. As tartarugas vão se alimentar dessas águas-vivas
Ó, as águas-vivas, elas não vão saber diferenciar sacos plásticos de águas-vivas, certo? A tartaruga vai estar vendo um saco plástico em uma água-viva e ela não vai saber o que é. Logo, muitas tartarugas marinhas comem sacolas plásticas. E o que isso vai fazer com elas? Vai literalmente matar a água-viva sem respirar. Por quê? A sacola plástica vai entrar na cavidade da água-viva e vai preencher todo o pescoço da água-viva, certo? Ela não vai poder mais se alimentar e também não vai poder mais respirar. Por quê? O canal da respiração, as águas-vivas, elas vivem no mar, mas muitas delas são do tipo pulmonar, elas flutuam até a superfície, captam oxigênio e vão para o mar novamente, certo? Do tipo pulmonar, no sentido que elas possuem pulmão, assim como parecido com o nosso, certo? E quando elas estão se alimentando de sacolas plásticas, elas ficam sem respirar e sem se alimentar. Isso vai fazer o quê? Vai fazer com que elas morram sem respirar. Isso seria a sensação muito parecida quando, por exemplo, alguém pega uma sacola plástica grande e bota na nossa cabeça. Muitos filmes, como Tropa de Elite, etc., descrevem essa cena, certo? Isso é algo extremamente doloroso. É basicamente uma tortura. Então, você, enquanto cidadão, quando utiliza uma sacola plástica, você está literalmente matando, sem respirar, uma tartaruga, certo? Outro mecanismo muito importante aí, que ficou famoso, que mata as tartarugas, são os canudos. Por que os canudos ganharam tanta repercussão? Porque eles têm o espaço exato do nariz da tartaruga, certo? Quando você utiliza canudo, você está literalmente pegando esse canudo, enfiando dentro da tartaruga marinha. E ela também fica sem respirar, certo? Alternativa para o canudo. Tem um canudo, vocês podem também procurar na internet, chamado canudo inox. A maioria dos canudos são feitos de metais, certo? Porque outros materiais, como por exemplo vidro, poderia quebrar. Tem outros canudos também feitos de um plástico mais rígido. O mesmo plástico utilizado, por exemplo, na Coca-Cola retornável. Se você pegar uma Coca-Cola descartável retornável, você vai perceber que o plástico da retornável ele é muito duro, muito rígido, certo? Tem canudo que é feito desse material e você também pode reutilizar. E dessa forma você vai estar salvando vidas de tartaruga marinha, certo? Para você refletir mais sobre isso, é só você se colocar no lugar desses animais. Imagina alguém colocando duas coisas dentro do teu nariz. Como isso seria incômodo? Voltando aqui, dando continuidade à aula, certo? Então, todas essas estratégias, elas vão ser utilizadas como forma de nós prevenirmos a morte, a degradação e a destruição do meio ambiente e desses seres vivos, certo? Então é muito importante que todos nós tenhamos consciência do que estamos fazendo, certo? Vamos falar um pouco agora sobre a produção do plástico. Lembrando que eu estou sem máscara, porque eu estou sozinho na sala, certo? Então, dando continuidade ao conteúdo sobre o plástico, nós vamos falar um pouco sobre a produção do plástico, certo? Primeiro, o plástico é feito a partir da extração do petróleo bruto, e esse petróleo bruto é adicionado a ele gás natural, certo? E esse gás natural vai fazer com que o petróleo se divida em algumas substâncias, certo? Como o etano e o butano. E esse etano e butano são polímeros, né? Que são unidos e viram polímeros na forma gasosa, passam para a forma pó, certo? Passando para a etapa polímero em pó.
e depois desse polímero em pó é feito o derretimento e a modelagem e posteriormente o uso desse plástico, certo? O petróleo e sua extração, ele tem diversos malefícios para a humanidade, certo? Por quê? Essa extração do petróleo, ela é muito ruim para todo mundo, porque você vai estar perfurando muito fundo mesmo, camadas que possuem petróleo, e às vezes podem ocorrer algum erro, e esse petróleo que você ia sugar, ele passa para o mar, certo? Então o petróleo vai prejudicar toda a vida marinha, e ele está lá prejudicando de quais formas? Por exemplo, os peixes. Os peixes, boa parte deles vão respirar por brânquias. Brânquias são estruturas que vão absorver a água e vão retirar da água seu oxigênio e posteriormente jogar a água fora. Assim como a gente inspira e expira o ar, os peixes colocam para dentro e para fora a água do mar, certo? Eles fazem isso, só que quando se tem petróleo, é impossibilitado que a água seja absorvida, certo? Porque fica aí toda a estrutura, um líquido viscoso, muito denso e escuro, que vai possibilitar com que esse peixe respire, certo? Vai afetar também outros grupos de animais, certo? Também afeta as tartarugas, também vai afetar os golfinhos, as baleias, as águas-vivas, e também vai afetar a vida botânica ou a vida das plantas dentro do mar. Por quê? As plantas, como eu acredito que vocês sabem, fazem fotossíntese, certo? E essa fotossíntese, ela vai ser realizada a partir da luz solar. Só que as plantas que vivem abaixo do mar, elas dependem de luz solar, certo? Para poder fazer fotossíntese também, assim como as plantas terrestres. Só que essa fotossíntese das plantas aquáticas, a água, ela diminui a quantidade de sol que vai chegar até elas, fazendo com que elas já façam um pouco a fotossíntese, bem menos do que as plantas terrestres. Só que, quando eu coloco uma camada, um líquido denso escuro, por cima do mar, eu estou impedindo a realização da fotossíntese pelas plantas, porque se elas precisam de luz, a luz vem do sol e eu boto uma camada escura e densa. Não passa sol. Logo, as plantas ficam sem fotossíntese, certo? Então, existem diversos malefícios da utilização do plástico, certo? E também existem muitas alternativas, como eu apontei para vocês. As ecobags, os canudos de inox, são todas iniciativas que vão tentar reverter e melhorar a utilização do plástico, certo? Também falei sobre o microplástico e sua importância. Agora, nós vamos falar um pouco sobre consumo. Falei já um pouco nas outras aulas sobre a obsolescência programada, que é a indústria programa os aparelhos para serem quebrados durante 2, 3, 4, 5 anos, certo? Também sobre transporte de rodoviária. Energia, que a produção é muito desgastante e prejudicial, certo? E o descarte. Existem muitas empresas que têm uma pegada chamada de logística reversa, onde os fabricantes eles vão cuidar do lixo que eles produziram, certo? E a gente tem que refletir muito o que pode ser feito para reduzir e para diminuir o consumo, certo? Então, gente,
A aula de hoje era isso. Obrigado e até a próxima.